Ele decidiu humilhar sua secretária na frente da elite inteira, mas ao tentar transformá-la em motivo de riso, descobriu que havia cometido o maior erro de sua vida. Eram 7 da manhã no 34º andar da Torre Duarte, o arranha-céu espelhado que levava o nome da família mais poderosa do setor financeiro. No coração daquele império, Helena digitava sem parar, já mergulhada em relatórios, contratos e memorandos. Seu dia começava antes do sol nascer e, na maior parte do tempo, terminava depois que todos já tinham ido embora. Para ela, a rotina era sempre a mesma: atender telefonemas em 3 idiomas, preparar a agenda interminável de reuniões, servir café aos convidados e permanecer invisível ao lado do patrão. Marcelo Duarte, 48 anos, dono de uma fortuna que desfilava nos jornais, entrou na sala de reuniões com o telefone grudado no ouvido, ajustando a gravata de seda como quem ajusta uma coroa. Seus sapatos italianos batiam no mármore como martelos que lembravam a todos quem mandava ali. Sua presença enchia o ambiente não por respeito, mas por medo. «Quero todos os detalhes prontos até quinta-feira», dizia com firmeza, ignorando Helena, que anotava cada palavra. «O gala precisa ser perfeito. 200 convidados, só a elite. Não pode haver falhas». Ele passou por ela sem sequer um olhar. Para Marcelo, Helena era como a cadeira em que se sentava ou o tapete caro que cobria o chão. Útil, mas sem valor. Helena, no entanto, continuava o trabalho com calma. O telefone de Marcelo desligou, e o silêncio que se seguiu foi pesado. A sala inteira parecia prender a respiração. «Bom dia, Sr. Duarte», disse Helena, erguendo-se da mesa. Marcelo caminhou devagar até a janela de vidro que revelava a cidade inteira a seus pés. Falou sem se virar. «Quinta-feira teremos o gala anual da empresa. Como sempre, você cuidará da organização final». «Sim, senhor», respondeu ela, acostumada à responsabilidade. Marcelo então se virou, um sorriso enviesado no canto da boca. «Mas este ano será diferente», disse. Helena franziu o senho sem entender. «Diferente como, senhor?» Ele cruzou as mãos atrás das costas e começou a andar em círculos, como um predador rondando a presa. «Você não vai apenas trabalhar nos bastidores. Vai se vestir adequadamente e participar do evento como uma convidada. Vai jantar na mesa principal, conversar com ministros, banqueiros, empresários. Vai fingir que pertence àquele mundo». Helena sentiu o estômago se apertar. Aquilo não soava como generosidade. Marcelo Duarte não era homem de atos bondosos. «Posso perguntar o motivo?» Ela arriscou, mantendo a voz calma. Ele riu, uma risada curta, sem humor. «Porque quero que você aprenda seu lugar», disse, a frieza cortante na voz. «Quero ver como sobrevive ao constrangimento». As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas como uma sentença. Helena manteve o olhar firme, embora o coração acelerasse. «Entendo», respondeu sem tremer. «Ótimo», disse Marcelo satisfeito. «Providenciarei um vestido adequado. Nada caro, claro, mas algo que não envergonhe o meu nome». Ele deu mais um passo em sua direção, inclinando-se levemente. «Ah, e não se preocupe se não souber como se comportar. Tenho certeza de que meus convidados serão muito compreensivos com a sua origem». A palavra origem saiu carregada de desprezo, como se Helena fosse uma peça descartável, uma intrusa. Ela respirou fundo, mordendo o lábio para não responder. «Pode voltar ao trabalho», disse Marcelo, acenando com a mão como quem dispensa um objeto. «E lembre-se, quinta-feira, 8 da noite. Não se atrase». Ele saiu da sala, deixando para trás apenas o eco de sua arrogância. Helena permaneceu em silêncio, cercada pelo luxo que organizava todos os dias, mas que nunca lhe pertencia. As lágrimas ameaçaram vir, mas ela conteve. Chorar não resolveria nada. Marcelo acreditava que a humilhação era uma arma, mas esqueceria que o tempo transforma vergonha em força e silêncio em vingança. Marcelo Duarte acreditava que conhecia a mulher que digitava em sua mesa, mas ele não fazia ideia de quem Helena realmente era. E naquela noite, diante de 200 convidados,
Marcelo descobriria que havia humilhado a mulher errada. Na rotina de Helena, os dias se confundiam uns com os outros, como páginas de um livro sem fim. Chegava ao escritório antes do sol nascer e saía quando só restavam luzes artificiais. Enquanto a maioria dos funcionários ocupava suas mesas entre 9 e 6, Helena vivia em um fuso horário próprio. Começava antes de todos, terminava depois. E mesmo assim, era tratada como se não existisse. Atendia telefonemas em português, inglês e francês com a mesma naturalidade. Preparava a agenda interminável de reuniões, revisava contratos, servia cafés. Conhecia cada detalhe da empresa de Marcelo Duarte, mais até do que os diretores que carregavam títulos pomposos na porta das salas. Mas continuava invisível. Ninguém lhe dirigia a palavra a não ser para pedir algo. Nenhum obrigado, nenhum reconhecimento. Para os outros, ela era apenas parte da engrenagem que fazia a máquina funcionar. Silenciosa, útil, esquecível. Marcelo Duarte personificava o oposto. Dono de uma fortuna que desfilava nas capas de revistas de negócios, ele fazia questão de transformar cada aparição em espetáculo. Chegava em carros de luxo, vestia terno sob medida, exibia relógios suíços como troféus. E Marcelo acreditava que o medo era o maior sinônimo de respeito. Seus diretores se curvavam, seus clientes sorriam nervosos, seus parceiros evitavam contradizê-lo. Ele gostava desse poder. Gostava de ver a sala se calar quando sua voz se levantava. Helena, em contraste, era a sombra que acompanhava tudo. Ouvia promessas que não se cumpriam, contratos que se distorciam, decisões que mexiam com a vida de centenas de pessoas. Anotava, organizava, traduzia, sem nunca ser notada. Mas, em pequenos gestos, algo diferente aparecia. Ao revisar contratos, encontrava cláusulas escondidas que poderiam prejudicar a empresa. Corrigia em silêncio, sem assinar o mérito. Quando estrangeiros ligavam, respondia fluentemente, surpreendendo até executivos que mal se lembravam de como soletrar seus nomes. Tudo isso passava despercebido, e, de certo modo, Helena preferia assim. Era mais seguro. A segurança para ela nunca foi um luxo. Foi uma necessidade, porque Helena não era apenas uma secretária. Guardava um sobrenome perigoso que um dia fizera poderosos tremer, mas que agora precisava permanecer escondido. Helena crescera nesse ambiente. Desde cedo aprendera que a lei era mais do que palavras frias em papéis. Era uma responsabilidade moral. Estudou nas melhores escolas, depois nas melhores universidades. Viajou ao exterior, onde foi reconhecida como uma jovem brilhante. Quando menina, passava tardes inteiras escondida no escritório do pai. Entre pilhas de livros que cheiravam a couro e pó antigo, Helena ouvia a voz grave de Álvaro ditando sentenças que pareciam histórias de heróis e vilões. Às vezes, ele a chamava para sentar no colo e perguntava, em tom de brincadeira, o que ela faria se fosse juíza. Helena respondia com a inocência da infância, e ele ria alto, orgulhoso. Foi ali, naquela sala repleta de códigos e memórias, que nasceu o sonho de defender a justiça. Nas conferências, advogados mais velhos paravam para ouvi-la. Professores a citavam como promessa de uma geração futura. Ela acreditava que seu destino estava traçado. Seguir os passos do pai, servir a justiça, defender os que não tinham voz. Mas a justiça, como ela descobriria, podia ser sufocada pelo poder. Um escândalo orquestrado por políticos corruptos manchou o nome de seu pai. Acusaram-no de favorecer empresas em julgamentos, de receber vantagens ocultas. Nada foi provado, mas no tribunal da opinião pública a verdade pouco importava. A imprensa repetia manchetes venenosas todos os dias. Antigos aliados se calaram. Amigos de décadas desapareceram. Helena viu o homem que fora um gigante definhar. Viu o pai perder o brilho no olhar e, no enterro, descer à terra com o peso de uma injustiça irreparável. Naquele dia, Helena enterrou mais do que um pai. Enterrou seu nome. A chuva fina encharcava o cemitério, transformando a terra em lama pesada. O caixão desceu devagar, enquanto guarda-chuvas se fechavam como muralhas ao redor dela.
Helena tocou a madeira úmida, sentindo que não enterrava apenas o corpo do pai, mas também o futuro que ele havia sonhado para ela. Nenhum dos antigos aliados ousou encará-la. Desviavam o olhar, como se a vergonha fosse contagiosa. O silêncio pesava mais do que o trovão distante. Sabia que, com aquele sobrenome, portas não se abririam, se fechariam. Sabia que ninguém contrataria a filha de um juiz caído em desgraça. E assim, desapareceu. Mudou o sobrenome, apagou rastros, reinventou-se. De advogada promissora, tornou-se assistente em escritórios pequenos. De lá, secretária em empresas maiores, até chegar ao topo do império financeiro de Marcelo Duarte, não como sócia, não como advogada, mas como invisível. Era uma escolha amarga, mas era sobrevivência. Helena carregava silêncio nos lábios, mas fogo no coração. Ela nunca esqueceu quem realmente era. Na Torre Duarte, Helena seguia invisível. A primeira a chegar, a última a sair, sempre eficiente, sempre ignorada. Certa vez, em uma reunião importante, um diretor deixou escapar uma cláusula abusiva em um contrato internacional. Helena, sem pensar duas vezes, corrigiu em voz baixa. A sala congelou. Olhares a perfuravam em silêncio. Marcelo apenas estreitou os olhos. Continue, disse seco ao diretor, ignorando-a completamente. A reunião prosseguiu como se nada tivesse acontecido. E Helena aprendeu, mais uma vez, que era melhor permanecer invisível. Mas o peso de sua origem nunca a abandonava. Essas imagens a perseguiam em silêncio, como feridas que nunca cicatrizavam. E cada vez que Marcelo a tratava como invisível, a ferida se reabria. Mas Helena não se permitia fraquejar. Carregava uma certeza. O tempo revelaria quem era quem. Sabia que o poder do pai não estava na toga, nem nos títulos, mas no respeito que inspirava. E embora tentassem apagar esse legado, dentro dela ainda ardia a chama da dignidade. Marcelo, claro, não fazia ideia. Para ele, Helena era apenas uma sombra eficiente, e nada mais. Ele acreditava que todo o valor estava no dinheiro, e que sem fortuna, ninguém era nada. Helena, no entanto, sabia que havia valores que nem o tempo, nem as manchetes, nem a pobreza podiam roubar. Sabia que dignidade não tinha preço. E guardava esse segredo dentro de si, como uma espada silenciosa, esperando o momento certo de ser revelada. Porque o destino, silencioso e paciente, estava preparando a noite em que as máscaras cairiam. As semanas que antecediam o gala eram sempre marcadas por correria. Para Marcelo Duarte, era a oportunidade de exibir poder e ostentação diante da elite financeira e política. Para Helena, era mais uma maratona de listas, fornecedores e telefonemas que pareciam não ter fim. Ela organizava cada detalhe: o menu requintado, a ordem das mesas, os horários dos discursos. Conferia a pontualidade dos garçons, testava os microfones, ajustava a iluminação. Tudo sem jamais receber crédito. Quando a noite fosse elogiada, os aplausos seriam de Marcelo. Se algo desse errado, a culpa recairia sobre ela. Mas Helena aceitava o fardo em silêncio. O que mais poderia fazer? Na verdade, havia uma espécie de ironia amarga em toda aquela situação. Ela, que um dia ocupara os salões como convidada de honra, agora era a responsável por preparar a entrada triunfal de outros. Lembrava-se de bailes de gala ao lado do pai, ainda jovem, usando vestidos discretos, mas sempre observada por olhares respeitosos. Lembrava-se de ministros que a cumprimentavam chamando-a de doutora, mesmo antes de terminar a faculdade. Lembrava-se da sensação de pertencer. Agora, caminhava entre caixas de champanhe e toalhas de linho como uma funcionária qualquer. E ainda assim, em seus movimentos, havia uma elegância natural que nenhum uniforme apagava. Marcelo não percebia. Ou talvez percebesse e fingisse não ver. Para ele, tudo era uma questão de controle. Gostava de reduzir as pessoas ao mínimo, para depois manipulá-las a seu bel prazer. Helena, não se esqueça de confirmar a lista de seguranças, disse ele certa manhã, sem erguer os olhos do celular. Já está confirmada, senhor, respondeu ela, calma. Ótimo.
Pelo menos uma coisa você sabe fazer direito. A cada comentário cruel, Helena respirava fundo e engolia o orgulho. Era como se vivesse em dois mundos. No exterior, a secretária obediente. Por dentro, a herdeira de um legado que ninguém mais lembrava. Mas havia pequenos sinais que, vez ou outra, escapavam. Durante uma reunião com investidores estrangeiros, Marcelo se enrolou tentando pronunciar um termo jurídico em inglês. Helena, discreta, interveio com fluência impecável. Os homens sorriram, surpresos. Impressionante, comentou um deles. Não sabia que sua secretária dominava tão bem o idioma. Marcelo riu, tentando disfarçar o incômodo. Ela tem alguns talentos escondidos, mas nada além disso. Naquela noite, sozinha em casa, Helena se perguntou por quanto tempo ainda conseguiria viver nesse anonimato. Sabia que carregar o sobrenome Rossi, o sobrenome de sua mãe, que abandonara para proteger-se, era viver em sombras. Mas também sabia que, mais cedo ou mais tarde, o passado bateria à sua porta. E não demorou. Certa tarde, ao sair da Torre Duarte, cruzou com um advogado mais velho que fora amigo de seu pai. Ele parou, olhando-a fixamente. Perdão, disse, hesitante. Você é parente de Álvaro Azevedo? Helena sentiu o coração acelerar. Forçou um sorriso educado. Deve estar enganado, senhor. E seguiu apressada. Mas aquela pergunta ecoou dentro dela por dias. Não importava quantos sobrenomes trocasse, quantos anos se passassem. Para alguns, os traços de Álvaro estavam gravados em seu rosto. Enquanto isso, Marcelo seguia com sua obsessão pelo gala. Andava de um lado para o outro, ditando ordens, exigindo perfeição. Essa festa vai me colocar em outro patamar, dizia. Depois dela, ninguém mais ousará duvidar do meu nome. Helena ouvia em silêncio, mas por dentro refletia. O nome dele podia comprar respeito momentâneo. O dela carregava uma história que, mesmo manchada, nunca perdera a essência. E quanto mais Marcelo se vangloriava, mais clara ficava para ela a diferença entre eles. Ele acreditava que o poder vinha da riqueza. Ela sabia que o verdadeiro poder vinha da dignidade. Naquela semana, enquanto organizava documentos, encontrou por acaso uma pasta antiga esquecida em seu armário. Dentro havia recortes de jornais, cartas e uma foto dela com o pai em uma conferência internacional. Helena ficou longos minutos encarando a imagem. Ali estava a prova de que um dia ela brilhara, e que poderia brilhar novamente. Guardou a pasta no fundo da gaveta, mas algo dentro dela despertou, como uma chama tímida, reacendendo em meio às cinzas. Naquela noite, enquanto caminhava para casa pelas ruas silenciosas, Helena reparou nas vitrines iluminadas com vestidos caros, sapatos reluzentes e joias que pareciam brilhar sozinhas. Passava diante delas como quem atravessa outro mundo, um mundo que um dia já conhecera de perto. Mas agora, cada reflexo no vidro lhe devolvia uma versão diferente de si mesma, a estudante promissora, a filha orgulhosa, a profissional invisível. Por um instante, imaginou se alguém ainda a reconheceria ao passar ali. Será que enxergariam apenas a secretária? Ou lembrariam da filha do juiz que já discursou em conferências? Helena suspirou. Sabia que não podia responder a essa pergunta ainda, mas no fundo, sentia que o destino estava guardando uma resposta e que ela seria dada diante de muitos olhos. O destino, silencioso e paciente, estava apenas esperando a noite certa, e essa noite tinha data marcada, o gala de quinta-feira. A semana do gala chegou como um furacão. A Torre Duarte parecia um formigueiro em plena atividade. Decoradores entrando e saindo, fornecedores carregando caixas, garçons fazendo testes de serviço, músicos afinando instrumentos. No centro de toda a movimentação, lá estava Helena, coordenando em silêncio. Cada detalhe passava por suas mãos, desde a ordem das flores nos arranjos até a disposição das cadeiras no salão principal. Marcelo aparecia de tempos em tempos para supervisionar. Não admito falhas, repetia como um mantra. Se algo sair errado, eu saberei quem culpar. Helena apenas assentia,
Já estava acostumada a ser a primeira acusada e a última reconhecida, mas por dentro, algo diferente crescia. Ela sentia como se o destino estivesse se aproximando, como se cada ordem que recebia fosse apenas mais uma peça encaixando-se em um quebra-cabeça maior. Na noite anterior ao evento, Marcelo passou por sua mesa. "O vestido já foi providenciado", disse com um sorriso gelado. "Simples, mas aceitável. Quero você na mesa principal às 8 em ponto." Helena agradeceu com um aceno discreto, mas quando ficou sozinha, respirou fundo. Sabia que não se tratava de um convite, mas de uma armadilha. Marcelo queria transformá-la em espetáculo, queria vê-la tropeçar diante da elite. Ainda assim, ela não recuou, e ela não entregaria a sua. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, abriu o guarda-roupa modesto e encarou o vestido que Marcelo havia escolhido. Era elegante, mas frio, como se tivesse sido escolhido para lembrá-la de que não pertencia àquele mundo. Ela passou os dedos pelo tecido e sorriu com amargura. No espelho, enxergou duas mulheres. De um lado, a secretária obediente, moldada por anos de silêncio. Do outro, a filha de Álvaro Azevedo, que herdara dele não apenas o olhar firme, mas também a coragem de enfrentar multidões. O colar simples em suas mãos refletia uma luz suave, lembrança da mãe que partira cedo demais. Naquele instante, Helena percebeu. Não era o vestido de Marcelo que definiria quem ela era, mas a história que carregava no sangue. "Pode tentar me vestir como quiser, Marcelo", murmurou sozinha, "mas não pode escolher quem eu sou." Ao lado do vestido, sobre a cômoda, estava a velha foto dela com o pai em uma conferência internacional. Ambos sorrindo, de pé diante de bandeiras estrangeiras. Helena pegou a foto nas mãos e deixou que as lágrimas finalmente caíssem. Não de dor, mas de força. Na manhã seguinte acordou cedo. Preparou-se como sempre. Café simples, cabelos presos com cuidado, olhar firme. Mas dentro dela, algo havia mudado. Não era mais apenas a secretária de Marcelo Duarte. Era a filha de Álvaro Azevedo. Ao chegar à Torre Duarte, encontrou o burburinho final dos preparativos. Os convidados internacionais já começavam a desembarcar em hotéis de luxo. A cidade parecia girar em torno do evento. Helena caminhou pelos corredores, observando os detalhes. Colegas a olhavam com curiosidade. Não estavam acostumados a vê-la designada como convidada. Alguns cochichavam. "Será que o chefe enlouqueceu? O que uma secretária vai fazer num gala?" Helena não respondeu. O silêncio era a sua arma. No final do expediente, antes de ir embora para se preparar, passou pela sala de reuniões. Marcelo estava lá dentro com alguns diretores, discutindo estratégias. Ela ouviu sua voz firme. "Amanhã, todos verão que cada um deve conhecer seu lugar. Até minha secretária." As risadas ecoaram pelo corredor. Helena fechou os olhos, absorveu o golpe, mas não se deixou abalar. Saiu da torre com passos firmes, como quem carrega um segredo que ninguém mais conhece. Naquela noite, deitada na cama, lembrou-se das últimas palavras do pai, pouco antes de morrer. "Filha, o mundo pode tentar manchar o nosso nome, mas nomes não morrem. Eles esperam a hora certa de renascer." Helena adormeceu com essa lembrança, sabendo que a hora estava chegando. O dia do gala amanheceu dourado, com o sol refletindo nos vidros da Torre Duarte. A cidade inteira parecia respirar expectativa. Helena arrumou-se com calma. O vestido escolhido por Marcelo estava pronto, mas ela acrescentou um detalhe próprio. Um colar simples, herança da mãe, guardado por anos como relíquia. Não tinha ouro nem pedras preciosas, mas carregava algo que nenhum diamante podia comprar. Memória. Quando se olhou no espelho, viu mais do que a secretária discreta. Viu a mulher que sobrevivera à queda, que aprendera a viver invisível, que esperara silenciosamente o momento certo. E aquele momento seria naquela noite. A cidade acordou dourada, como se até o sol pressentisse o espetáculo que se aproximava. Limusines chegavam aos hotéis, fotógrafos testavam flashes, colunas sociais anunciavam o evento como a noite do ano.
Mas entre lustres de cristal e taças de champanhe, algo maior estava sendo preparado. O destino afiava suas lâminas em silêncio, pronto para cortar máscaras e revelar verdades diante de todos. Ela sorriu levemente. Marcelo acreditava que a estava levando para a humilhação. Mas, sem saber, estava preparando o palco para a própria ruína. Porque quando os lustres se acendessem e as taças tilintassem, o salão inteiro conheceria a verdadeira identidade de Helena. E Marcelo Duarte descobriria tarde demais que havia subestimado a pessoa errada. Marcelo Duarte estava em seu escritório particular na torre, cercado de paredes de vidro que refletiam o céu da cidade. Diante dele, 3 diretores riam de suas piadas, enquanto ele detalhava, com o prazer de quem já saboreava a vitória, o que pretendia fazer no gala. Vai ser memorável, disse, mexendo a taça de uísque na mão. Vou sentar minha secretária bem no centro da mesa principal, ao lado dos ministros, dos banqueiros, dos presidentes de multinacionais. Os homens riram, trocando olhares cúmplices. O que vai ganhar com isso, Marcelo? Perguntou um deles. Ele se inclinou para a frente com aquele sorriso que misturava charme e crueldade. Eu vou ganhar o espetáculo, disse. Todos vão rir dela. Vão ver a diferença entre o mundo dela e o nosso. Vai ser a lição perfeita. Mostrar que cada um deve saber o seu lugar. As risadas explodiram novamente, cheias de malícia. Um deles comentou: Você não tem limites mesmo, Marcelo. É por isso que eu cheguei onde estou, respondeu ele, levantando a taça como se brindasse a si mesmo. Enquanto isso, Helena passava no corredor, carregando uma pilha de pastas. Não ouviu cada palavra, mas captou o suficiente. Secretária, mesa principal, lição perfeita. Seu coração apertou. Ela sabia que Marcelo não fazia nada por bondade. Aquilo só podia significar uma armadilha. Ela parou por um instante diante da porta entreaberta, ouvindo as gargalhadas. Depois respirou fundo e seguiu adiante. Não deixaria que vissem o peso que aquelas palavras tinham. Nos dias seguintes, Marcelo tratava o gala como um general prepara a guerra. Conferia a lista de convidados, revisava o cardápio, exigia ensaios da orquestra. Mas sempre, em algum momento, deixava escapar aquele sorriso perverso quando olhava para Helena. Não se esqueça do vestido, disse certo dia. Vai estar à sua espera amanhã. Não quero atrasos. Helena apenas assentiu. Por dentro, sentia o estômago revirar. Naquela noite, em casa, abriu a caixa com o vestido. Era bonito, mas simples demais para um evento tão luxuoso. Percebeu a intenção. Marcelo queria que ela se sentisse deslocada, mas Helena não se deixou abater. Retirou de uma caixinha guardada no fundo da gaveta o colar simples da mãe, uma corrente delicada, sem pedras preciosas, mas com um brilho que vinha do afeto. Colocou-o diante do espelho sobre o vestido e sorriu levemente. Pode tentar me enfeitar como quiser, Marcelo, murmurou, mas não pode apagar quem eu sou. Ela virou-se na cama e olhou para o colar sobre a cômoda. De repente, uma lembrança antiga veio como um sussurro. Tinha 8 anos quando a mãe lhe entregou aquele presente. Este colar não vale muito dinheiro, filha, mas guarda o que o ouro não compra, a memória de quem somos. Helena lembrou do calor da voz materna e sentiu que naquela noite não entraria sozinha no salão. Estaria acompanhada da dignidade herdada da mãe e da coragem do pai. Antes de adormecer, sua mente projetava frases que temia ouvir. Quem deixou a secretária sentar-se aqui? Olhem o vestido simples dela. Não pertence a este mundo. Helena apertou os olhos, sufocada pelas vozes imaginárias. Mas então, como contra-ataque, ouviu dentro de si a própria resposta. Pertencer não é convite, é postura. O coração acalmou e o sono enfim chegou. Naquela noite, deitada em sua cama, Helena recordou uma frase do pai que ecoava desde a infância. Filha, nunca tema os palcos. Eles apenas revelam quem já somos por dentro. Ela fechou os olhos e entendeu que o gala não seria um castigo, seria o palco do destino.
Mais cedo, sozinho em seu escritório, Marcelo havia escrito num guardanapo a frase que sonhava repetir em público. Vejam, senhores, até minha secretária precisa de mim para existir. Até a sombra depende da luz. Ele releu as palavras e riu sozinho, como quem saboreia antecipadamente a crueldade. Dobrando o guardanapo, guardou-o no bolso interno do paletó. Na hora certa, vou dizer isso diante de todos, e será inesquecível. O dia do gala chegou. O salão principal do hotel mais luxuoso da cidade estava transformado em um cenário de cinema. O brilho dos lustres refletia nas taças como se fossem estrelas aprisionadas. O som dos saltos no mármore se misturava ao burburinho excitado, criando uma atmosfera de espetáculo, quase como uma peça teatral que estava prestes a começar. E Marcelo acreditava ser o protagonista. Lustres de cristal, tapetes vermelhos, arranjos de flores importadas, mesas decoradas com taças reluzentes. Fotógrafos aguardavam na entrada, e jornalistas disputavam espaço para registrar cada convidado ilustre. Os carros de luxo chegavam em fila, despejando ministros, empresários e socialites vestidos de gala. O tilintar das taças misturava-se ao burburinho animado da elite. Marcelo Duarte entrou triunfante, de braço dado com uma socialite famosa. O flash das câmeras iluminava seu sorriso confiante. Para ele, era mais uma prova de que era intocável. Enquanto caminhava entre os convidados, Marcelo teve a sensação de ser um rei entrando em seu palácio. Observava os olhares atentos, os sorrisos calculados, e dentro de si repetia: todos precisam de mim, nenhum deles ousaria me contrariar. Naquele instante, acreditava controlar até o ar do salão. Passou diante de um espelho dourado e admirou a própria imagem. O terno sob medida, a postura altiva, o brilho do poder refletido como um troféu. Era o auge de sua vaidade. E, ironicamente, também o prenúncio da queda que ele jamais imaginava. Mas, por trás do sorriso ensaiado, havia uma tensão escondida. Marcelo sabia que o poder não era eterno. Era um jogo de aparências, sustentado por medo e conveniência. Enquanto brindava e posava para as fotos, olhava discretamente para os aliados mais próximos e se perguntava: será que continuariam ao meu lado se um dia eu tropeçasse? Será que aplaudiriam? Ou virariam as costas? Essa dúvida queimava em silêncio dentro dele, mas logo era abafada pela arrogância que o mantinha de pé. Engoliu o incômodo e retomou o papel de anfitrião absoluto, como um ator que nunca admite falha diante da plateia. Pouco depois, Helena chegou. Caminhou sozinha, discreta, o vestido simples contrastando com os trajes exuberantes ao redor. Ainda assim, havia algo em sua postura ereta, no olhar sereno, que destoava da imagem de inferioridade que Marcelo queria pintar. Alguns convidados franziram o senho, cochichando entre si. Quem é ela? A secretária de Marcelo, se não me engano. Ele trouxe a secretária, mas por quê? As risadinhas começaram discretas, mas espalhadas pelo salão como fagulhas. Marcelo observou de longe, e um brilho satisfeito surgiu em seus olhos. Aproximou-se, estendeu o braço e, com teatralidade, conduziu Helena até a mesa principal. Hoje minha secretária merece uma promoção especial, anunciou em voz alta, atraindo a atenção dos que estavam por perto. De invisível do escritório a enfeite da noite. O riso ecoou. Alguns bateram palmas em tom de deboche. Um banqueiro murmurou: que espetáculo inusitado! Helena manteve-se firme. Sentou-se à mesa, as mãos pousadas serenamente no colo, o olhar baixo, mas digno. Não respondeu, não corou, não tremeu. Seu silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Marcelo ergueu a taça, brindando com falsa generosidade. Um brinde à ascensão da minha secretária, disse rindo. As gargalhadas explodiram de novo. O salão inteiro parecia ter parado no tempo. O som dos talheres cessou, as risadas foram cortadas no meio, até os músicos da orquestra interromperam a melodia como se as próprias notas tivessem congelado no ar. A frase do senador ecoava pesada, impossível de ignorar. É a filha do juiz Álvaro Azevedo.
O impacto foi imediato. O coração de Helena bateu como um tambor abafado em seus ouvidos. Por um instante, o mundo pareceu girar em câmera lenta. Olhares se encontravam, respirações presas, o tilintar distante de talheres esquecidos sobre pratos. Era como se todos aguardassem uma sentença invisível. Uma taça de champanhe escapou da mão de uma jovem socialite e caiu no tapete persa, manchando o tecido luxuoso. Um empresário corpulento levou a mão ao peito, arfando como se tivesse visto um fantasma. Uma senhora distinta, acostumada a frequentar tribunais e coquetéis políticos, levou os dedos trêmulos aos lábios e murmurou: "Não pode ser." As mesas que antes fervilhavam de risadas e conversas transformaram-se em círculos de murmúrios nervosos. Palavras cortadas se repetiam de um lado a outro. Eu a vi em Lisboa, em Brasília, numa audiência. Sim, lembro dela em Haia. O nome de Helena começava a se reconstruir ali, peça por peça, lembrança por lembrança. De mesa em mesa, lembranças emergiam como faíscas. Eu era estudante quando a ouvi palestrar em São Paulo, murmurou um jovem advogado com brilho nos olhos. Ela foi citada em um artigo que guardo até hoje. Comentou um professor universitário, emocionado. Lembro de uma entrevista em Paris, onde falou sobre justiça com tanta paixão. Recordou uma diplomata estrangeira. Cada voz reforçava o mosaico de quem Helena era de verdade. Não era apenas a secretária de um milionário arrogante, mas uma herdeira de saber, coragem e dignidade. E quanto mais lembranças vinham à tona, mais Marcelo se encolhia em sua própria cadeira, como se cada frase fosse uma pedra lançada contra o pedestal que construíra para si mesmo. Marcelo Duarte ainda estava de pé, ao lado dela, a taça suspensa no ar. Forçou uma gargalhada curta, artificial, tentando retomar o controle. Mas sua mente era um redemoinho. Via não apenas os convidados diante dele, mas também manchetes futuras. O anfitrião ridicularizado, o milionário que perdeu o controle. O medo que sempre usara para dominar os outros agora lhe apertava a garganta como uma corda. "Senhores, vamos com calma", disse, ajeitando a gravata que parecia apertar-lhe o pescoço. "Isso é claramente um engano. Ela é apenas minha secretária. Uma funcionária eficiente, claro, mas nada além disso." Esperava risos de volta, esperava aplausos de aprovação, mas recebeu apenas silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que denuncia. Helena continuava imóvel. As mãos repousavam no colo, os dedos entrelaçados com calma. Mas aquele silêncio não era mais invisível. Pelo contrário, tinha peso, tinha presença. Seu silêncio era como uma muralha que se erguia diante do salão inteiro. Um banqueiro, sentado 2 cadeiras adiante, deixou o garfo cair sobre o prato de porcelana. O som metálico ecoou como uma nota dissonante, e ninguém ousou rir. Marcelo sentiu o estômago revirar. Engoliu em seco. Por dentro, um turbilhão de pensamentos girava descontrolado. Não pode ser. Eles não podem acreditar nisso. É só um boato. Preciso acabar com essa conversa. Preciso trazer o foco de volta para mim. "Estão confundindo", disse em tom mais firme, batendo de leve a mão sobre a toalha. Não é incomum ter semelhanças de rosto, coincidências de nomes. Mas as palavras caíram ocas. Nenhum olhar o acompanhou. Ninguém respondeu. No outro lado da mesa, 2 diplomatas trocavam cochichos apressados. "Lembra da conferência em Viena?" Sim, ela falava com uma clareza impressionante. Era muito jovem ainda. E estava sempre ao lado do pai. Cada memória compartilhada era um tijolo a mais no muro que se erguia contra Marcelo. Ele lançou um olhar rápido aos diretores que antes riam em seu escritório. Esperava cumplicidade, mas encontrou apenas rostos baixos, evasivos. Eram ratos abandonando o navio. Enquanto isso, Helena ergueu os olhos pela primeira vez. Encontrou o olhar do senador que a havia reconhecido. Não havia arrogância em sua expressão, nem provocação.
Apenas serenidade, como quem aceita que não dá mais para se esconder. Marcelo se apressou em intervir, rindo nervosamente. Não dê ouvidos a isso, Helena. Eles estão apenas confusos, inventando histórias para apimentar a noite. Mas ninguém olhava para ele. Todos olhavam para ela. Uma socialite pousou a mão sobre o braço do marido e disse em voz quase reverente: "É ela. Eu me lembro. Não há dúvida." O murmúrio cresceu, transformando-se em zumbido coletivo. Parecia que cada convidado tinha uma lembrança a acrescentar, uma palestra, um artigo, uma fotografia em algum jornal antigo. Uma juíza aposentada comentou em voz baixa: "Eu me recordo de um julgamento transmitido ao vivo." O pai dela citou palavras que a jovem havia escrito. Era brilhante. Um ex-ministro acrescentou, visivelmente emocionado: "Álvaro Azevedo dizia que a justiça é a última muralha de um povo. Agora percebo que sua filha ergue essa muralha no olhar." Até um garçom, que circulava entre as mesas, murmurou para o colega: "Ela não parece uma convidada qualquer. Parece maior que todos eles." Essas vozes, vindas de diferentes cantos, davam corpo ao renascimento de Helena. Não era mais boato, não era mais lembrança solta. Era memória coletiva transformando-se em verdade inegável. Marcelo, suando pela testa, passou um lenço apressadamente. Sua mão tremia. "Isso não pode estar acontecendo. Eu preparei tudo. Eles deviam rir dela, não reverenciá-la. Devem me aplaudir, não ignorar. Como pode ter virado contra mim tão rápido?" Pela primeira vez em muito tempo, Marcelo Duarte não tinha palavras, e pela primeira vez naquela noite, Helena não precisava dizê-las. O silêncio dela era mais poderoso do que qualquer discurso. O burburinho aumentava como um enxame. Era impossível contê-lo. Os convidados se inclinavam uns para os outros, compartilhando lembranças, manchetes antigas, histórias abafadas. O nome Azevedo percorria o salão como uma corrente elétrica, trazendo arrepios a cada ouvido que o recebia. Marcelo, já sem saber o que fazer, ergueu as mãos no ar como quem tenta impor ordem. "Senhores, basta!" disse, a voz mais aguda do que pretendia. "Estamos em uma festa, não em um tribunal." Mas o comando perdeu-se no ar. O silêncio que o obedecia minutos antes não lhe pertencia mais. Uma empresária de renome, conhecida por sua franqueza, inclinou-se sobre a mesa. Seus olhos fixaram-se em Helena, ignorando Marcelo como se ele fosse um móvel decorativo. "Perdão, minha jovem, preciso perguntar. A senhorita é mesmo filha do juiz Álvaro Azevedo?" Um arrepio percorreu o salão. Todos aguardavam a resposta. Marcelo se adiantou, tentando interceptar. "Não precisa responder, Helena. Essas pessoas adoram inventar histórias. Você não deve se expor a isso." Mas Helena já havia erguido o rosto. Seu olhar sereno passeou pela mesa, encontrou a empresária, depois o senador, e por fim voltou-se a Marcelo. A respiração dela era calma, mesmo que por dentro o coração batesse acelerado. Finalmente, depois de anos de silêncio, ela falaria. "Sou sim", disse em voz clara, firme, sem hesitar. "Sou filha de Álvaro Azevedo. E também sou secretária. Uma coisa não apaga a outra." O efeito foi imediato. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Alguns convidados levaram as mãos à boca, outros trocaram olhares confirmando o que já sabiam. O senador, que a reconhecera primeiro, assentiu vigorosamente, como quem validava diante de todos. "Eu sabia. Eu a vi tantas vezes acompanhando o pai. Não há como esquecer." Marcelo ficou paralisado. Suas pernas tremiam e ele quase derrubou a própria taça. A boca abriu-se para protestar, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio que se seguiu foi quebrado por palmas discretas. Um advogado bateu palmas devagar, depois outro. Logo, uma fileira inteira aplaudia, até que o salão inteiro estava tomado por aplausos. Helena não sorriu. Apenas manteve a postura ereta, aceitando a verdade como quem aceita o nascer do sol. Marcelo tentou se recuperar, a voz trêmula. "Vocês não percebem?
disse rindo forçado. Isso não muda nada. Ela está aqui porque eu permiti. É só uma funcionária. Mas dessa vez, uma resposta veio firme, cortante. Um empresário ergueu a voz. Não, Marcelo. Isso muda tudo. Nomes assim não desaparecem, e respeito não se compra. As palavras ecoaram pelo salão ganhando força. Marcelo sentiu as faces queimarem de vergonha. O mesmo público que costumava se curvar diante dele, agora o olhava com desdém. Por dentro, sua mente girava em desespero. Não pode ser. Eu tinha o controle. Eles deviam rir dela. Eles deviam rir comigo. Como se virou assim? Como ela pode se manter calma? Por que não está envergonhada? Enquanto isso, Helena sentiu um peso sair dos ombros. Não era triunfo, não era vingança. Era apenas a verdade, finalmente dita em voz alta. Ela respirou fundo e completou, sem elevar o tom. Meu pai me ensinou que a dignidade não se perde, apenas se entrega, e eu nunca entreguei a minha. Essas palavras caíram como trovões. Alguns convidados assentiram, emocionados. Outros bateram palmas de pé, transformando o salão em um teatro de reverência. Marcelo afundou na cadeira, o rosto pálido. Pela primeira vez em anos, ele não tinha aplausos. O aplauso não cessava. Primeiro tímido, depois firme, até transformar-se em uma onda ensurdecedora que percorria cada canto do salão. As palmas ecoavam sob os lustres de cristal, ricocheteavam nas paredes douradas e chegavam aos ouvidos de Marcelo como marteladas. Helena permanecia de pé, o semblante sereno. Não sorria de triunfo, não buscava exibição. Aceitava a homenagem em silêncio, como quem sabe que aquilo não era um prêmio, mas uma reparação. Seu colar simples, herdado da mãe, brilhava discretamente sob as luzes, como se lembrasse a todos que a verdadeira nobreza não precisa de pedras preciosas. Um diplomata atravessou o salão e inclinou-se diante dela. Senhorita Azevedo Rossi, é uma honra revê-la. Recordo-me de suas palavras em Haia. Até hoje uso aquela citação em minhas aulas. Helena apenas assentiu, agradecendo com um leve sorriso contido. Atrás dele, um advogado veterano aproximou-se quase emocionado. Sua família foi injustiçada, todos sabemos, mas ver a senhorita aqui, de cabeça erguida, é uma lição para todos nós. Uma socialite beijou-lhe a mão, declarando: hoje o sobrenome Azevedo volta a ocupar o lugar que merece. Cada palavra reforçava o peso do momento. Helena não precisava reivindicar nada. O reconhecimento vinha até ela, espontâneo, inevitável. Marcelo tentou se levantar, mas sua voz saiu trêmula. Esta é a minha festa. Sem mim, nada disso existiria. Ninguém respondeu. Pela primeira vez, ele era o invisível. Helena ergueu-se, a voz clara. Sou filha de Álvaro Azevedo, e aprendi com ele que dignidade não se perde, apenas se entrega. E eu nunca entreguei a minha. O salão explodiu em aplausos. Marcelo afundou na cadeira, invisível em sua própria festa. O aplauso não diminuía. Pelo contrário, parecia crescer como uma tempestade, ecoando sob os lustres de cristal e percorrendo cada canto do salão. O som era tão intenso que os garçons pararam de se mover. Os músicos interromperam a melodia e, por um instante, a festa deixou de ser festa para se tornar um tribunal silencioso, só que o veredito era aplaudido de pé. Helena permanecia ereta, com as mãos unidas à frente do corpo. O olhar firme, o semblante sereno. Não havia arrogância, não havia vaidade. Apenas a certeza de que aquele momento não era vitória, mas justiça tardia. Um ministro de Estado aproximou-se, inclinando ligeiramente a cabeça. Senhorita Azevedo Rossi, eu não a via desde a Conferência Internacional em Lisboa. Seu discurso sobre ética ainda é citado até hoje. Helena assentiu com humildade. Agradeço, ministro. Apenas repeti as palavras que aprendi em casa. Logo atrás, uma embaixadora estendeu a mão, quase emocionada. Recordo-me da jovem brilhante que desafiou diplomatas com perguntas afiadas. Nunca pensei que a encontraria aqui. Helena apertou-lhe a mão com delicadeza, sem se explicar.
sem se justificar. Enquanto isso, Marcelo permanecia sentado, ofegante. As luzes lhe pareciam mais fortes, o salão mais quente, e cada aplauso batia contra seu peito como um martelo. Tentava rir, mas o riso saía seco, forçado, soando mais como soluço. Não, não pode ser. Eles deviam rir dela, não reverenciá-la. Eu preparei cada detalhe, cada minuto desta noite. Eu era o centro. Por que não olham para mim? Por que não me ouvem? 2 empresários conhecidos, que sempre o adulavam, levantaram-se e passaram diante dele sem sequer um olhar, indo direto até Helena. Senhorita, é uma honra. Se precisar de apoio para qualquer projeto, conte conosco. Marcelo ergueu a mão, tentando interromper. Esperem, senhores. Falem comigo. Eu sou quem decide aqui. Mas os homens nem sequer ouviram. Um deles virou o rosto e continuou a conversa com Helena, como se Marcelo não existisse. Nesse instante, uma taça escorregou da mão de uma socialite e caiu no chão, estilhaçando-se em 1000 pedaços. O som cortou o ar como um símbolo. O silêncio breve que se seguiu foi preenchido por olhares fixos em Helena, como se os cacos refletissem a queda de quem tentara humilhá-la. Um senhor idoso, ex-presidente de tribunal, enxugou discretamente uma lágrima. Sua postura me lembra seu pai. Álvaro sempre dizia: honra não é título, é conduta. Hoje vejo que ele estava certo. Marcelo arregalou os olhos, desesperado. Vocês se esqueceram de quem eu sou? Murmurou quase sem voz. Eu sou Marcelo Duarte. Duarte. Ninguém respondeu. Um jovem deputado sussurrou ao colega ao lado, alto o bastante para ser ouvido. É incrível. Passamos anos aplaudindo o homem errado. O colega assentiu. E hoje, diante dos olhos dele, descobrimos isso. As palavras eram punhais invisíveis. Marcelo sentiu o corpo pesar. A gravata sufocava, o colarinho apertava. Passou a mão pelo rosto molhado de suor, mas não conseguiu enxugar a vergonha que o consumia. Helena, por sua vez, manteve o silêncio. Seu rosto irradiava uma calma quase desarmante. Não precisava levantar a voz. Não precisava se defender. Cada gesto de respeito que recebia falava mais alto do que qualquer discurso. Um garçom, ao passar por ela, endireitou a postura, como se até ele, acostumado à invisibilidade, compreendesse que estava diante de alguém que merecia reverência. Marcelo o observou, incrédulo. Até os garçons, até eles a tratam como se fosse mais importante que eu. O que restou para mim? Onde estão meus aplausos? Onde estão minhas gargalhadas? No fundo do salão, um jornalista ajustava a câmera capturando cada detalhe. As lentes focavam Helena, os flashes estouravam em sua direção. Marcelo tentou acenar, erguer a taça, posar como de costume, mas percebeu a cruel ironia. Ninguém mais se importava em fotografá-lo. O narrador invisível do destino parecia sussurrar. O homem que acreditava possuir o mundo descobria naquela noite que não possuía nem a própria festa. O burburinho se aquietou quando um senador idoso se levantou. O homem, conhecido por sua voz firme nos corredores do poder, ergueu a taça com solenidade. O cristal refletia as luzes do salão, transformando o gesto em algo quase sagrado. Senhores e senhoras, começou com o tom grave que todos conheciam. Hoje não estamos apenas em uma festa. Estamos em um momento que a história nos concedeu. Os olhares voltaram-se para ele, mas em segundos foram guiados para Helena. O senador prosseguiu. Muitos aqui se lembram do juiz Álvaro Azevedo, um homem íntegro, cuja voz ecoava como a consciência de nossa nação. Fui adversário dele em debates, fui colega em comissões e sei que nem sempre concordávamos, mas nunca, jamais, duvidei de sua honra. Uma pausa carregada de emoção percorreu a mesa. O silêncio era quase absoluto. Esta mulher que está diante de nós, disse o senador apontando com reverência para Helena, carrega o sangue desse homem. E não apenas o sangue, carrega também a coragem, a postura, a dignidade. Um murmúrio de concordância espalhou-se pelo salão. Alguns assentiram com lágrimas nos olhos, outros começaram a bater palmas discretas.
Hoje, ao vê-la aqui, continuou o senador, percebo que não é a fortuna que molda o respeito, mas a dignidade que se mantém mesmo quando tudo parece perdido. Ergueu a taça mais alto. Eu proponho um brinde não apenas a Helena Azevedo Rossi, mas à memória de um homem que jamais será esquecido. Um estalo percorreu o salão. Centenas de taças foram erguidas ao mesmo tempo. O cristal tilintou como sinos em coro. A Helena! Ao juiz Azevedo! O som ressoou pelo ambiente como trovão. Helena inspirou fundo. Nunca havia sentido tanto peso em seu próprio nome. Olhou em volta. Políticos, empresários, diplomatas, todos brindando a ela. Marcelo, ao fundo sentado, parecia cada vez menor, encolhido em sua própria vergonha. Ela sabia que não podia se calar. Levantou-se, colocando-se em pé com firmeza. Quando começou a falar, não precisou de microfone. Sua voz suave, mas carregada de emoção, bastou para silenciar o salão. Meu pai costumava dizer que a dignidade não se perde. Ela só pode ser entregue. E eu nunca entreguei a minha. Um arrepio percorreu os convidados. Alguns levaram a mão ao peito, como se aquelas palavras tivessem atingido direto o coração. Muitos acreditaram que, após a queda de meu pai, nosso nome estava enterrado. Mas um nome só morre quando deixa de ser lembrado com respeito. E hoje vejo que ele nunca morreu. O silêncio era absoluto. Nem o som dos talheres, nem cochichos. Apenas os olhos fixos nela. Não vim aqui para buscar vingança, nem para reivindicar nada. Estou aqui porque fui chamada. E o que recebo de vocês não é honra, é memória. E memória é o que mantém a verdade viva. Helena respirou fundo, contendo a emoção que ameaçava transbordar. Por isso, agradeço a cada um. Não por mim, mas por ele. Por Álvaro Azevedo. Terminou a fala e inclinou levemente a cabeça. Foi como se o salão explodisse. As palmas soaram como trovões. Pessoas se levantaram das cadeiras, batendo palmas de pé, algumas gritando "brava" e "justiça". O aplauso não era apenas de cortesia, era visceral, arrebatador. Marcelo, ao fundo, levou as mãos à cabeça. Seus ouvidos uniam. O aplauso que sempre lhe pertencera, o som que sempre embalara sua vaidade, agora o esmagava. Eles eram meus convidados, minha elite, meu público. Como todos se voltaram contra mim. Mas ninguém olhava para ele. Era Helena o centro. Helena aclamada. Helena reverenciada. O aplauso parecia interminável, como ondas batendo contra as paredes douradas do salão. Helena permanecia firme, mas por dentro sentia o coração estremecer. Não por vaidade, mas pela lembrança do pai. Cada palma soava como um pedido de perdão coletivo pela injustiça sofrida anos antes. Ela se sentou lentamente enquanto os convidados se aproximavam em fila. Um diplomata entregou-lhe um cartão. Senhora Azevedo Rossi, adoraria contar com sua consultoria em negociações internacionais. Sua visão sempre foi admirável. Logo depois, um empresário colocou discretamente sua proposta em um guardanapo, como quem teme perder a oportunidade. Temos uma vaga de diretoria aguardando alguém com a sua competência. Uma advogada famosa aproximou-se com emoção nos olhos. Helena, quando comecei minha carreira, você era referência. Nunca imaginei que fosse encontrar a mesma mulher trabalhando em silêncio como secretária. O país precisa da sua voz de volta. As ofertas surgiam de todos os lados. Advogados, banqueiros, políticos. Todos disputavam segundos de atenção dela. O nome Helena já corria de boca em boca como uma senha de respeito. Marcelo observava a cena em silêncio. O peito arfava, a garganta seca, o rosto pálido. Tentou se levantar, mas as pernas bambearam. Ainda assim, reuniu forças para avançar alguns passos. "Senhores!" gritou, a voz falhando. "Lembrem-se, esta é a minha festa. Tudo aqui existe por minha causa." Mas ninguém se virou. Era como se tivesse gritado no vazio. O som do aplauso abafou sua voz até transformá-la em sussurro. Um fotógrafo aproximou-se, não dele, mas de Helena.
Os flashes iluminavam apenas seu rosto sereno, cada gesto registrado como símbolo. Marcelo ergueu o braço, tentando posar, mas o fotógrafo o ignorou deliberadamente, virando as costas. Não, não é possível. Eu era o centro, eu era o homem que todos seguiam. Como posso ser invisível? Invisível na minha própria festa? As pernas fraquejaram. Ele agarrou a beira da mesa para não cair, mas o gesto patético foi notado por alguns convidados, que se entreolharam com pena disfarçada. No fundo, um banqueiro comentou em voz baixa: Marcelo se fez gigante no dinheiro, mas se mostrou pequeno no caráter. As palavras ecoaram entre as mesas, e logo outras vozes começaram a se sobrepor. Ele sempre confundiu medo com respeito. Nunca percebi o quanto era vazio até agora. Enquanto ele exibia fortuna, ela carregava a dignidade em silêncio. Cada frase se espalhava como fagulha, incendiando a imagem de Marcelo diante dos próprios convidados. Helena ouviu os sussurros, mas permaneceu imóvel, como se soubesse que nada precisava acrescentar. Sua força estava justamente em deixar que os outros dissessem aquilo que ela jamais precisou afirmar. Para muitos presentes, a noite se tornava mais do que uma festa. Era um espelho incômodo, lembrando a cada um que a verdadeira grandeza não nasce do luxo, mas da postura diante da vida. Outro respondeu, e foi justamente sua arrogância que o reduziu. As frases cortantes chegavam aos ouvidos dele como punhais. Enquanto isso, Helena mantinha a compostura. Recebia cada gesto de respeito com humildade, sem exageros. Quando percebeu Marcelo se contorcendo de vergonha, não sorriu, não comemorou. Limitou-se a respirar fundo, como quem reconhece que a justiça do destino não precisa de palavras. Um garçom aproximou-se para recolher pratos. Marcelo tentou puxar conversa, buscando qualquer olhar. "Traga-me outra taça de vinho, rápido", ordenou com voz trêmula. O garçom apenas assentiu, mas seus olhos desviaram imediatamente para Helena, como se ela fosse agora a verdadeira anfitriã. Marcelo percebeu. O coração disparou. Até os empregados, até eles a veem maior que eu. De súbito, sua mão tremeu tanto que a taça escapou dos dedos e estilhaçou-se sobre a toalha branca. O vinho escorreu como sangue, espalhando-se em manchas rubras. Helena observava em silêncio. Dentro de si, não havia triunfo, mas compaixão contida. Ele acreditava que era gigante, mas agora percebo, nunca foi grande, apenas alto demais no próprio espelho. Seu coração não buscava vingança, buscava apenas provar que a dignidade não se dobra diante da arrogância. Alguns convidados olharam de relance, outros desviaram os olhos em constrangimento, mas ninguém foi ajudá-lo. Ele se curvou, tentando juntar os cacos sozinho, mas o gesto só reforçou a imagem de fragilidade. Suas mãos ficaram sujas de vinho, a seda da camisa manchada. Enquanto isso, Helena ergueu-se mais uma vez. Sua voz soou calma, porém firme. "Agradeço o apoio de todos, mas não esqueçam, dignidade não é presente, é escolha. Todos a possuímos. Basta não abrir mão dela." Essas palavras foram como marteladas na consciência coletiva. Muitos assentiram, outros aplaudiram de imediato. Um senador murmurou: "É disso que precisamos no país, gente que não negocia princípios." A salva de palmas que se seguiu foi a mais longa da noite. Pessoas se levantaram novamente, algumas com lágrimas escorrendo. Marcelo, sentado, observava o espetáculo, mas não fazia mais parte dele. A festa que preparara para consolidar sua imagem agora o destruía. Ele afundou na cadeira, os olhos perdidos, o corpo pesado. Tentou falar, mas a voz não saiu. Era como se o destino tivesse lhe roubado até as cordas vocais. No meio do estrondo das palmas, uma certeza o esmagou. O riso que planejei para ela virou o aplauso que me enterrou. E assim, invisível, Marcelo Duarte descobriu que sua maior humilhação não era ser insultado, era não ser sequer notado. A madrugada caiu sobre a cidade quando as últimas luzes do salão se apagaram.
O brilho do evento não se apagava da memória dos convidados, mas para Marcelo, a noite havia terminado horas antes. Ele deixou o local sem despedidas, sem aplausos, sem olhares, apenas carregando o peso de um silêncio que o esmagava mais do que qualquer insulto. Na manhã seguinte, a cobertura de sua mansão estava mergulhada em penumbra. A mesa de café estava posta, como sempre, mas intacta. Pães ainda quentes, frutas frescas, sucos coloridos, nada tocado. Marcelo estava sentado diante do banquete, mas não tinha apetite. O jornal aberto trazia a manchete em letras garrafais: Secretária ou herdeira? O retorno de Helena Azevedo Rossi. Ele ligou a televisão. Todos os canais reprisavam a mesma cena: a filha do juiz, erguendo-se diante da elite, aplaudida de pé. Mudou de canal, mas era inútil. Lá estava ela outra vez. As imagens o perseguiam, transformando sua mansão em uma prisão de espelhos onde só via a derrota. A foto estampava o rosto sereno dela, cercado por ministros e empresários, todos sorrindo. Marcelo ergueu o jornal com mãos trêmulas e deixou-o cair segundos depois. Ontem, era eu quem devia estar na capa, era eu quem devia ser reverenciado. Agora sou apenas a sombra do próprio nome. Ele olhou ao redor da sala enorme, mas percebeu que não havia som algum. O silêncio, antes símbolo de seu poder, tornara-se sua prisão. Nenhum telefonema, nenhum diretor batendo à porta, nenhum assessor. Apenas ele, sozinho, encarando um café frio. O silêncio que ele quis impor à secretária havia se transformado no eco de sua própria derrota. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena caminhava lentamente pelo cemitério, trazendo um buquê de rosas brancas nas mãos. O sol da manhã iluminava as alamedas, tornando o lugar menos sombrio. Parou diante da lápide simples de mármore cinza. Álvaro Azevedo. A justiça é a forma mais pura de coragem. Ajoelhou-se, depositando as flores com delicadeza. Por um instante, fechou os olhos, e o silêncio do cemitério trouxe de volta uma lembrança antiga. Tinha apenas 8 anos quando acompanhara o pai até aquele mesmo lugar. Ele parara diante da sepultura de um colega de profissão e, percebendo a inquietação da filha, dissera: Helena, os títulos ficam, mas não descem conosco. O que permanece é a forma como vivemos diante dos outros. Um nome só é respeitado quando carrega justiça no peso das letras. A menina havia segurado a mão dele com força, sem compreender totalmente. Mas agora, adulta, aquelas palavras soavam claras como o mármore da lápide diante de si. Pai, o senhor tinha razão, murmurou, deixando outra lágrima cair. Hoje vi que o seu nome não morreu. Ele vive em mim, vive em cada olhar que reconheceu sua dignidade. Ao abrir os olhos, o vento soprou entre as árvores, como se fosse resposta. Recordou-se de quando ainda era menina e caminhava ao lado do pai pelo mesmo cemitério, ouvindo-o dizer: O que vale não é o quanto vivem de ti, filha, mas o quanto viverá em ti. Agora, diante da lápide, sentia aquelas palavras renascerem. Pai, o seu nome não morreu. Tentaram apagá-lo, tentaram manchar sua memória, mas hoje ele renasceu. Fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer. Mas não era lágrima de dor, era de alívio. Carrego sua dignidade comigo, e agora o mundo inteiro sabe disso. O vento soprou entre as árvores, balançando as pétalas brancas como se fossem aplausos vindos do céu. Helena permaneceu ali por alguns minutos, em silêncio, até que se levantou. Sua postura era ereta, firme, como quem carrega um legado. Ao virar-se para sair, um pensamento atravessou sua mente. Alguns nomes morrem em escândalo, outros renascem em respeito eterno. E o nome Azevedo, que muitos haviam julgado enterrado, agora brilhava novamente, não por títulos, mas por dignidade. A riqueza compra aplausos passageiros, a dignidade conquista respeito eterno, porque até a justiça invisível um dia se torna impossível de negar.